Aleluias. Eu quero saudar todos os irmãos da paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã de domingo, 19 de julho de 2020, a qual o Senhor nos proporciona mais um dia, nos despertarmos, nos acordarmos na presença dEle. Como é maravilhoso a gente ter um Deus vivo, como é maravilhoso a gente servir a esse Deus vivo a qual nós servimos. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na congregação do Anjo Bertone, diretamente para a sua casa, Nesta manhã, meus irmãos, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, que seja um domingo, aleluias, em nossas vidas, um domingo produtivo, um domingo abençoado, e que a presença de Deus seja abundante em nossas vidas neste domingo. Nós estamos aqui nesta manhã para estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Estamos estudando nesse trimestre, um trimestre de uma edição especial, onde nós falamos sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O momento que nós passamos é um momento difícil, mas nós temos os princípios e conhecemos muito bem. A lição de número 3, meus irmãos, tem por título: O despertamento renova o altar. Então, neste domingo pela manhã agora, nós iremos falar bastante sobre altar, sobre renovação de altar, sobre reconstrução de altar, sobre erguer o altar na presença de Deus. O texto áureo está baseado em 1 Reis, capítulo 18, o versículo de número 30, aonde está escrita a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo o altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nós temos aqui as leituras diárias, na segunda-feira, Gênesis capítulo 8, versículo 20, aonde fala de Noé, o altar na vida de Noé. Quando Noé saiu da arca, ele foi edificar um altar para sacrifício e holocaustos ao nosso Deus. Na terça-feira, Gênesis capítulo 22, versículo 9, aonde fala do homem que mais ergueu altar na Bíblia, Abraão, onde uma passagem bastante conhecida, onde Abraão foi designado a um lugar, para levar o holocausto, que seria o seu próprio filho Isaque, e ali Abraão ergueu, preparou ali o altar, colocou a lenha, colocou o sacrifício que Deus tinha pedido, que era seu filho, mas Deus proveu, aleluia, ali o sacrifício naquele grande dia. Na quarta-feira, em Josué capítulo 8, versículo 30, o altar na vida de Josué, onde também Josué ele edifica um altar de sacrifício a Deus. Na quinta-feira, Juízes, agora, o altar na vida de quem? De Gedeão, quando o anjo fala ali com Gideão, e Gideão vai lá e faz também um altar. Na sexta-feira, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, também onde, nosso irmão Davi também ali edifica um altar a Deus. E no sábado, Hebreus, capítulo 13, versículo 10 ao 15, o altar na vida da igreja. Glórias a Deus. Vamos à leitura bíblica em graça. Encontra-se no livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 2 ao 5 e depois do 10 ao 13. Você que está nos acompanhando aí nesta manhã, nesse domingo pela manhã, abra a vossa Bíblia aí no livro de Esdras, capítulo de número 3, do versículo 2 ao 5 e o versículo 10 ao 13. Vamos, fazer essa leitura bíblica. Eu tenho a certeza que Deus tem nos edificado, que Deus ele está conosco em todos os momentos, tem nos dado força, para nós continuarmos nessa caminhada. Vamos ler aqui
a leitura bíblica em graça. Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5 e o 10 ao 13. O 2. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Agora o versículo de número 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. E cantaram a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Vamos fazer uma oração neste momento, meus irmãos, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos, entender esta lição nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Meu querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã, Senhor, meu Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor, pela presença do Espírito Santo, Senhor, que nos renova nesta manhã. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor, meu Deus, que Tu venha renovar o nosso entendimento, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa abrir o nosso coração, Senhor, meu Deus, nesta manhã, Senhor, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, entender, Senhor, meu Deus, a respeito da Tua palavra, a respeito, Senhor, meu Deus, desta aula, Senhor, meu Pai, que fala sobre o altar restaurado, Senhor, nos dê o entendimento nesta manhã, Senhor, meu Deus, que Tu possa nos ensinar, Senhor, meu Deus, venha abençoar a vida de cada um, Senhor, que estão em vossos lares, Senhor, abençoa, meu Pai, grandemente, Senhor, dando vigor, Senhor, dando força, meu Pai, curando, libertando nesta manhã, Senhor, meu Pai, ó Senhor Jesus, que nesta manhã, Senhor, meu Deus, Tu venha de direção em nossos corações, meu Pai, através, meu Deus, desta palavra, Senhor, meu Pai, de ensinamento, Senhor, meu Pai, que nós possamos aprender, Senhor, meu Pai, mais de Ti nesta manhã, Senhor, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor, e lhe te agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Glórias a Deus. Temos como objetivo geral identificar e também caracterizar o verdadeiro despertamento espiritual. Nós estamos falando, meus irmãos, já na lição 3, falamos na primeira lição, também na segunda lição, sobre o despertamento, Na aula anterior a gente falou sobre o despertamento espiritual que gera um milagre. Agora nós vamos falar sobre o despertamento que renova o altar. Como nós lemos aqui, o texto aqui em 1 Reis, aqui no texto áudio, onde Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele, e ele que reparou o altar do Senhor que estava quebrado.
Na verdade prática também que nós lemos aqui que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então nós vemos aí que o nosso principal inimigo, que é o Satanás, ele nunca, aleluia, derrotará o crente que tem o altar renovado. Nós vamos falar aqui um pouquinho depois sobre a respeito do altar, o significado do altar no Velho Testamento, o significado do altar no Novo Testamento, e a gente vai entender, meus irmãos, que quando nós estamos com o nosso altar renovado, Satanás, ele não nos derrota. Então, é de muita importância nós estarmos com o nosso altar diante do Senhor, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Aqui nós vemos também, a reconquista da terra de Israel não foi uma tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. Como agir numa hora tão difícil? Como agir numa hora tão difícil? Meus irmãos, há um momento que a dificuldade, ela não escolhe o dia, ela não escolhe a hora, ela não escolhe a circunstância, ela simplesmente bate na porta da nossa casa. Aí vem o que? Vem a hora difícil, vem um momento difícil, vem um momento que todos nós estamos aptos a passar por este momento. Um momento de dificuldade, um momento que a gente vai nos encontrarmos encurralados entre nós e a parede. Mas é um momento, meus irmãos, é um momento de reconstrução de altar, é um momento de colocar a vida, aleluia, no altar do Senhor. Então, é um momento difícil, a hora difícil, é o momento de nós confiarmos no quê? Na providência divina. E a providência divina só vem se o altar tiver reconstruído, se o altar tiver um altar renovado. Então, ou seja, o despertamento renova o altar. O despertamento, a gente já falamos, já introduzimos que o despertamento é o que? É o acordar, é o animar, é o encorajar, é o fortalecer e também o alegrar. Então nós precisamos acordar para a vida. Se nós vivemos uma vida cristã, precisamos acordar para esta vida. Se nós vivemos uma vida cristã, nós precisamos animar para esta vida. Quantas pessoas têm desanimado? Quantas pessoas têm, não tem mais ânimo para viver, não tem mais ânimo para trabalhar, não tem mais ânimo, para ter uma família, para ter uma alegria dentro do lar. Então, nesta manhã, desperta, um despertamento, vem falando sobre animar, sobre o acordar da presença de Deus. E a renovação do altar, se não tiver isso, não vai acontecer, O primeiro sinal aqui do despertamento, é quando nós renovamos as nossas forças, renovamos, a nossa vida com o nosso Deus. Então, o altar, meus irmãos, todos os dias devemos o quê? Renovar nosso altar, porque todos os dias nós devemos oferecer como sacrifício a Deus, sacrificar a nossa vida, negar a nossa carne, negar o nosso desejo, as nossas vontades. Isso é uma renovação de altar na presença de Deus. Aí vem o que? Aí vem a providência divina, ou seja, vem a providência de Deus que está sobre as nossas vidas, Muitas vezes nós encontramos nas mesmas condições, nas dificuldades, por todos lados, dificuldade para cá, dificuldade para lá, tribulação para cá, tribulação para lá, angústia para cá. Então, sempre vai estar presente na nossa vida. E nesse momento, é o momento que? É o momento que nós vamos erguer o altar na presença de Deus, e Deus vai começar a operar no meio da nossa vida. Amém? Então vamos à introdução. Nessa lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. O que caracteriza o verdadeiro despertamento? Por que, meus irmãos, o verdadeiro despertamento? Porque na nossa vida, meus irmãos, sempre vai ter um sim, um não, sempre vai ter um que é verdadeiro, um que é falso. O verdadeiro despertamento só tem uma forma de chegar nele, através de quem? De Deus. Trata-se da necessidade que os homens passam
a sentir de se chegar mais perto do altar de Deus, ou seja, a fim de estar cada vez mais perto de Deus. Nós, como cristãos, talvez você ainda não seja um cristão, talvez ainda você não aceitou ainda Jesus, ou talvez você se distanciou da presença de Deus. O tempo é hoje, a hora é agora, para você se achegar perto de Deus. Você que não conhece ainda Jesus, aceita Jesus como teu único e eterno Salvador, porque você aceitando a Jesus, você vai estar mais perto de Deus. Mas você que saiu dos caminhos, Senhor, se achegue mais perto de Deus, porque, meus irmãos, nós precisamos chegar cada dia mais. A nossa vida espiritual, ela tem que estar cada dia mais próxima de Deus, mais próxima do Senhor, que nós possamos estar na sombra do Onipotente, ou seja, na sombra do Deus Altíssimo, E aqui o escritor fala, vem colocando um comentário que trata aqui de uma necessidade que o homem tem. O homem e a mulher, ele tem uma necessidade de estar mais perto de Deus. Quando nós estamos mais perto de Deus, a nossa vida ela é completamente diferente de quando nós afastamos de Deus. É a mesma coisa, meus irmãos, no meio do escuro, no meio do breu da noite, da madrugada, você acende uma luz lá no seu quintal, você acende uma luz no seu quarto, dentro da sua casa. Você vai se afastando dessa luz, você vai ficando mais, você não consegue enxergar, você começa a ficar na escuridão. Assim é uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor. É como a pessoa ir saindo de perto da luz. A pessoa começa a não ter mais visão. A pessoa começa o quê? Se você não tem visão de noite, você caminha aí na escuridão, você está apto a tropeçar, você está apto a cair, você está apto a acabar com a sua vida. Mas quando você vai chegando perto da luz, porque Deus é luz, o Senhor é luz, você vai chegando perto da luz, meus irmãos, você vai tendo visão, a tua mente ela começa a abrir, você começa a enxergar as coisas que eram impossíveis de enxergar quando você caminhava no escuro. Isso tudo, meus irmãos, é quando você chega perto de Deus. Isso tudo acontece quando você chega perto da presença de Deus. Então, para nós, é muito importante chegar perto da presença de Deus. Talvez na tua vida esteja aí uma escuridão total. Talvez você não consiga enxergar, na tua visão espiritual. Mas nesta manhã eu te falo, chega na presença de Deus. Chega na presença do Senhor. Fique mais perto. Quanto mais perto, melhor é. Quanto mais perto, mais protegido você está. Quanto mais perto da bênção você está. Então, é de suma importância nós estarmos cada dia mais perto de Deus. Vamos ao tópico de número 1, onde fala: o despertamento conduz o homem ao altar. Então, como eu disse, o acordar, o animar, o encorajar, o fortalecer, o alegrar-se, ele encoraja o homem, a estar mais perto do quê? Do altar. Foi assim que aconteceu com o povo judeu, Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. Olha só, lá em Jeremias, falei a memória, vem falando lá, sobre chegar na presença de Deus. Mas não é de qualquer forma, que a gente chega na presença de Deus. É de todo o nosso coração. Nós devemos chegar na presença de Deus com o nosso coração limpo, para que Deus possa operar. E aqui, meus irmãos, após aqui o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, o povo ele sentiu a necessidade do quê? De acesso a Deus. Através do quê? Do altar. Porque o altar ali era onde proporcionava o acesso a Deus. E sentir no coração deles aqui, o propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme. Então, o propósito que nós temos para chegar a Deus tem que ser um propósito firme. Não, da agora em diante eu vou chegar na presença de Deus. Da agora em diante eu vou colocar um desejo no meu coração de estar perto de Deus. Então, o propósito do povo era o quê? Era um propósito muito firme.
porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Na nossa vida, meus irmãos, é da mesma forma. Há uma nuvem de inimigos, que nos rodeia, inimigos cruéis, que são as potestades, são os anjos principados da parte do nosso arqui-inimigo, Satanás e seus anjos. Então, nós também estamos e rodeados de inimigos cruéis, e a Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Quando nós lemos aqui Esdras capítulo 3, versículo 3, vem falar, refirmar o quê? O altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e também à tarde. Então o povo, eles viram que estavam rodeados, e a única coisa que eles poderiam fazer era o quê? Oferecer um altar, um sacrifício, um holocausto a Deus. E eles constroem, firmaram ali o altar sobre as suas bases. Glórias a Deus. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava de acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo capítulo 29, versículo 43. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do quê? Do altar. Então, o povo judeu ali viu a necessidade de ter acesso a Deus, porque o acesso a Deus ali era somente através do quê? Do altar, onde eles levavam ali as suas petições, levavam ali os seus sacrifícios, seus holocaustos. Ali era o acesso a Deus. Hoje, qual é o acesso a Deus? Através da oração, Nós temos um acesso, uma ligação direta com o nosso Deus. Então, nós precisamos também, como povo judeu ali, enxergar a necessidade de ter acesso a Deus. Devemos ter, no nosso coração, o desejo ardente de enxergar, de sentir a vontade de ter acesso a Deus. Que nós não venhamos a viver uma mera religiosidade, mas sim uma dependência de Deus. Ser dependente de Deus é uma coisa, viver uma mera religiosidade é outra coisa. Eu sou dependente de Deus. A partir do momento que nós somos dependentes de Deus, nós devemos o quê? Nos entregarmos a Deus. A dependência, ela nos faz o quê? Buscar a Deus, nos faz enxergarmos o quê? Uma busca por Deus, uma necessidade. Eu necessito de Deus, porque somente Deus vai me dar isso. Eu necessito de Deus, porque somente Deus me proporciona isso. Eu necessito de Deus, porque somente Deus tem poder sobre a minha vida. Então nós precisamos, o que é um despertamento? O despertamento é o avivamento que nós precisamos ter hoje. A necessidade de buscar a Deus, a necessidade de estar na presença de Deus. Quando nós enxergamos o avivamento em nossas vidas, eu quero deixar aqui, entre aspas, a necessidade de algumas pessoas quando buscar a Deus. Qual é a necessidade de buscar a Deus? Muitos, meus irmãos, têm a necessidade de buscar a Deus quando dá lá, o dia do culto, o dia da escola bíblica dominical, Essa era a visão que alguns cristãos têm. A necessidade de buscar a Deus é o dia do culto. E, meus irmãos, é uma necessidade sim, mas olha só, eles aqui, meus irmãos, eles firmaram o altar, sobre a base, e faziam o holocausto de manhã e à tarde. Ou seja, eles viam ali que a necessidade era o dia todo. O dia todo nós devemos enxergar que não é somente o dia de culto, não é somente o dia que vai ter a live agora, que está tendo os cultos, não é somente o dia da live no horário programado. Não, a nossa necessidade de Deus é em todo momento. Eu necessito de Deus, você necessita de Deus. Não espere chegar o dia do culto, não espere chegar o dia da live para você ter essa comunhão com Deus. O
povo que, né, eles vinham que eles sentiam necessidade de ter acesso a Deus. Nós precisamos sentir essa necessidade, mas quando nós sentimos essa necessidade, quando nós começamos, né, a mortificar a nossa carne, quando nós enxergamos a necessidade de buscar espiritualmente Deus para nossas vidas. Então essa era a necessidade do povo aqui pós, né, o cativeiro. Vamos ao subtópico número 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Como eu disse, meus irmãos, existe o verdadeiro despertamento e o falso despertamento. O verdadeiro despertamento é o despertamento genuíno, aquele que você tem no coração, que provém de Deus, que é de Deus, e Deus também é com ele, né? Na Bíblia, meus irmãos, temos vários exemplos. Vejamos alguns. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, ver o texto em 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 16 ao 40. Depois os irmãos leiam, né, esses versículos, onde vem falando, né, do profeta Elias. No confronto com os profetas de Baal, que eram 450, né, mas tinha também uns 400 profetas, né, de Azera lá. A primeira coisa que Elias fez foi o quê? Reparar o altar que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então, meus irmãos, naquele tempo lá, né, a índole dos profetas, né, ou seja, a vida dos profetas não estava muito bem, não. Então, mas tinha, por quê? Tinha vários profetas. Tinha profetas ali, né, de Azera, os profetas de Baal, que serviam a Baal, os profetas de Azera. Então, era ali muitos profetas, mas tinha ali o profeta de Deus. Nos dias atuais, meus irmãos, está igual, não muda muito não. Há vários profetas. Porque você vai receber a chave da tua Ferrari, porque você vai receber ali a tua casa na praia, porque você vai receber ali, ou seja, muitos profetas de hoje, meus irmãos, só querem profetizar a prosperidade, só querem profetizar coisas que enchem o nosso coração, que enchem o nosso ego. Cadê os profetas que profetizam hoje? Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, se conserta. Cadê os profetas que profetizam isso? Está difícil, né? Por quê? A gente vê que nos dias de hoje não é errado profetizar a bênção, a prosperidade, mas hoje, meus irmãos, o farol parece que está ligado, está, né, direcionado às bênçãos materiais e não às bênçãos espirituais. Por isso que eu estou falando isso. E naquele tempo não era diferente. E Elias, né, ele propôs, né, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ali um holocausto, vamos pegar ali um sacrifício, vamos pegar um bezerro, e vocês vão, né, fazer um altar e vão clamar a Baal. E depois que vocês fizerem isso, eu vou fazer, eu vou clamar o Deus vivo. E os 450 profetas ali de Baal, né, começaram ali a gritar, começaram ali, né, a fazer seus ritos ali, e nada aconteceu, né? Aí ainda Elias fala para eles: mas será que Baal foi viajar? Será que Baal está dormindo? Olha só, né? Porque o profeta que conhece a verdade, o profeta que profetiza da verdade, ele sabe, meus irmãos, que a profecia, né, que os profetas de Baal estavam querendo ali, não ia descer fogo, não ia descer nada, não. Porque era, né, Baal. Quem era Baal diante do Deus vivo? Então, a hora que acaba ali por volta do meio-dia, quebrar tudo ali o altar, o que Elias vai fazer primeiro? Ele vai reparar o altar, porque Deus, ele não trabalha em altar quebrado. Deus não opera em altar de qualquer maneira. Então Elias, ele viu e falou assim: não, para aí, eu vou reconstruir o altar, vou ali colocar as 12 pedras que simbolizavam ali as 12 tribos de Israel, e depois Deus
ele vai descer fogo do céu. E a gente vê na Bíblia, meus irmãos, que Elias ele faz o maior altar que a Bíblia vem falando. E é o único altar, meus irmãos, que tem a água, né? Que tem a água, porque a hora que Elias reconstrói ali o altar, prepara ali o altar com as 12 pedras ali, né? Que representavam as 12 tribos de Israel, ele coloca ali, né? O que era para ser sacrificado, né? O cordeiro, o bezerro, e ali ele fala só, traz aí 3 talhas, né? 4 talhas de águas e joga sobre o altar. Aí vieram para cá as 4 talhas, traz pela segunda vez mais 4 talhas, vieram a segunda vez, tacaram de novo a água, terceira vez, traz mais 4 talhas, então foram 12 talhas de água sobre o altar, para molhar mesmo, e a água escorreu, né? E ali ele fez um rego ali em volta, estava tudo molhado, meus irmãos. Seria impossível descer, né, um fogo queimar aquele altar. Por isso que a gente entende lá, porque para Deus nada é impossível. E a gente vê, meus irmãos, que para reconstruir altar tem que ter sacrifício. E a gente vê que naquela época houve ali um sacrifício, além do que foi sacrificado. O próprio Elias ele tinha profetizado que não haveria chuva, não haveria água. E de onde eles arrumaram água? A dificuldade para arrumar água era grande, meus irmãos. E a palavra de Deus vem dizer que teve água em abundância ali, porque foram 12 talhas, meus irmãos. Então, se você quer ver Deus fazer milagre na tua vida, se você quer ver Deus, né, mandar fogo do céu sobre a tua vida, né, simbolicamente, você tem que ter sacrifício. Você tem que fazer sacrifício. E o que acontece? Estava tudo molhado e Elias clamou a Deus. E o que aconteceu? Deus mandou fogo e lambeu o sacrifício, lambeu a água, lambeu tudo que estava sobre o altar. Isso é coisa de Deus. Amém? Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. E o fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque foram ver que somente o Deus vivo, o Deus a qual Elias clamou e orou, poderia realizar milagres. Esse é o Deus que nós seguimos, esse é o Deus, né, que depois de um altar renovado, depois de um altar restaurado, operou milagres. Tem muitos, meus irmãos, que estão com o altar quebrado, tem muitos que estão com o altar desmoronado e quer que Deus opera. Deus não vai operar, Deus não vai fazer, porque Deus opera somente em altar, aleluia, restaurado, somente em altar ali levantado. O despertamento decorreu do conserto do quê? Do altar. Porque os profetas de Baal quebrou o altar. Elias vai lá, reconstruiu o altar. Aí Deus operou milagres. Vamos também ver quando o piedoso Ezequias assumiu o trono de Judá. Já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou, segundo a Crônicas 29:3. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor, Acaz. Ou seja, Acaz ele trouxe a imundícia, ele trouxe muita coisa que despurificou o altar. Mas o rei Ezequias, quando ele assumiu o trono de Judá, a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Abrir as portas do templo do Senhor, mandou purificar o templo, tirar as imundícias, lavar, restaurar, deixar tudo limpinho, porque Deus iria operar. Por um altar construído com um modelo copiado ali de Damasco, está lá em 2 Reis, capítulo 16, do 10 ao 12. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, ou seja, o altar que estava limpo, o altar que estava restaurado, o altar que tinha tirado toda a imundícia, ou seja, o altar que estava separado para ser santificado a Deus. Quando os sacerdotes
começaram que, sacrificar, usar, o altar da santificação, começou o quê? Começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o altar tem que ser um altar limpo, tem que ser um altar santificado a Deus. Mas nós estamos falando de altar, mas o que é altar? Altar, muitas vezes nós entendemos como, onde ali o pastor senta, o presbítero senta, também, num sentido figurado também Vamos entender um pouquinho o que é o altar. O que é altar? Do hebraico, misbé, suam, e do grego, dizia, ou sacrifício, e ainda do latim, altaria, semelhante a doleu, ou seja, queimar. Quase todas as pessoas dessa geração, ou seja, da nossa geração, e da geração anterior, têm um conceito errado de altar, do verdadeiro altar, no sentido genérico e prático que motivou sua existência. Todos julgam geralmente que um altar genuíno é a parte de um templo, de uma catedral, de uma mesquita ou de uma sinagoga, reservada exclusivamente aos pastores, aos sacerdotes ou aos rabinos. Muitos, sem dúvida, vão surpreender-se quando lhes mostrarmos como a Bíblia define o significado do altar verdadeiro e a sua função. Ou seja, a Bíblia vai nos apontar o que é um altar verdadeiro e qual é a sua função. Vamos lá. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor sentia-se nele. A manifestação divina significava a presença de Deus, santificava as ofertas e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Então, nós vamos ver na Escritura Sagrada que o altar era um lugar construído para dele se oferecer sacrifício e holocausto. Alguns historiadores vão falar que era uma pedra, que ali era colocado ali o sacrifício, ali era colocado o holocausto, E hoje a gente tem uma visão de altar como se fosse um altar também, no sentido, onde fica ali, o pastor, onde fica o presbítero, Mas nós temos o entendimento que o altar na Bíblia, lugar de construção, de lugar, onde oferece sacrifício e também holocaustos de animais. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, está em Esdras 3:3, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi tão grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos, também conhecida como a festa das tendas, que era uma das principais festas judaicas. O culto a Deus havia recomeçado, e ali, meus irmãos, eu fico imaginando nessa passagem bíblica, eu venho falando ali que o povo, o povo se regozijava da presença de Deus, ou seja, era um tempo novo na vida daquele povo, um tempo de regozijo e um tempo de ação de graças. Então, é o tempo que nós vivemos, nós precisamos nos alegrarmos na presença de Deus. O tempo, meus irmãos, a qual Deus tem nos proporcionado, por mais que nós estejamos passando em uma crise, passamos por uma dificuldade de não poder estar na casa de Deus, não poder estar em cultuar, na igreja, nós, meus irmãos, devemos nos alegrarmos da presença de Deus, porque naquele tempo o povo, eles tinham que ir no templo, eles tinham que estar onde foi construído o templo para chegar na presença de Deus. Mas nós vamos entender um pouquinho à frente que nós temos o acesso a Deus através de quem?
através da nossa oração e através ali do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então vamos na síntese do tópico primeiro. Todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. Por isso os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Vamos ao tópico de número 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto. Então, no Antigo Testamento, como eu disse, o povo se alegrou porque eles puderam, construir o altar e ali sacrificar, os sacrifícios e os holocaustos. Então, por isso que o povo se alegrou. Então, era o ponto central do culto. Era o quê? O altar, o holocausto, o sacrifício a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente, ou seja, a cruz foi o altar para Jesus, porque sobre o madeiro ele foi crucificado, ou seja, não foi sobre uma pedra ali do altar, mas a cruz aponta para o altar, hein? Paulo, ele falou lá, a igreja de Corinto, o que ele falou? Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, ou seja, Cristo, o nosso ponto principal da nossa vida, da nossa comunhão, é o que? Cristo. Se ali, meus irmãos, o altar era o símbolo principal, o símbolo de mais importância, o centro do culto para os nossos irmãos ali no Antigo Testamento. Qual é o ponto, qual é o centro do nosso culto de adoração? É Cristo. Por isso que nós temos que, no decorrer do culto, no decorrer da celebração do culto, tem que ser um culto cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro de tudo, Cristo no centro dos louvores, no centro da oração, no centro da palavra. Por isso que nós pregamos, meus irmãos, a gente bate muito na tecla, nos ensinamentos bíblicos, a respeito de uma palavra cristocêntrica, ou seja, uma palavra que venha falar de Jesus Cristo, uma palavra que venha, falar da salvação, porque quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos sobre, a salvação. E muitos hoje, meus irmãos, vão, ministrar uma palavra, começa a falar da sua vida, começa a falar do seu testemunho. Não que nós não possamos falar do nosso testemunho, porque o testemunho edifica também. Mas quando nós deixamos de lado de falar de Jesus e a gente começa a falar só da nossa vida, porque quando era eu, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, fica o quê? Fica uma coisa não cristocêntrica, mas egocêntrica. E nesses últimos dias eu tenho visto muito, meus irmãos, no meio cristão, muitos cultos egocêntricos, que a pessoa ela chama atenção para quê? Para ele. Eu sou o rei, eu faço isso, eu faço aquilo, e deixa Cristo de lado. A palavra, ou seja, a que nós devemos expressar, porque não somos nós, mas é Deus em nossas vidas. E o que Deus, que tem que testificar? Tem que testificar Cristo. Então a palavra cristocêntrica, Cristo é o centro, não nós. Que nós viemos a diminuirmos para que Cristo reine em nossas vidas. Mas o que eu vejo nos últimos dias é pessoas, pastores, evangelistas, pessoas que manuseiam a palavra de Deus, deixando de trazer uma palavra cristocêntrica. Às vezes começa a pregar sobre, sobre um certo tema, quando vê, já começa a pular para outro lugar, vai para outro,
e não tem um fundamento, ou seja, não tem um começo, não tem um meio, e de maneira alguma vai ter um fim. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela sempre vai ter um começo, sempre vai ter um meio e sempre vai ter um fim. Dessa forma, Jesus, ele ali, através das suas parábolas, ele ensinava os discípulos. E ali os discípulos começaram a pregar conforme Jesus vos ensinava. Então, meus irmãos, eu levo muito a sério a palavra de Deus, falar de Jesus. Porque, às vezes, meus irmãos, muitos pregam uma palavra de 3, 4 horas. Às vezes, a gente vê até hoje, o nosso acesso é através das lives. A pessoa fica uma live de 2 horas, mas não fala sequer uma palavra de Jesus Cristo. Não fala sequer uma palavra que Jesus Cristo, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou, e ele vai voltar, vai buscar a sua igreja. Então, o que nós vemos nisso? Que hoje precisa, o centro tem que ser o quê? Jesus Cristo. O centro do culto é Jesus Cristo. O centro da nossa vida, Jesus Cristo. O centro da igreja, o que é? Quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, que nós possamos entender que Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Então, Paulo, ele fala ali, olha, primeiramente, vos entreguei o que também eu recebi. E como recebeu, hein? Como foi o encontro de Paulo com Jesus? Glórias a Deus! Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Escreveu mais ainda, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito linda, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus, ela tem uma força para nos dar uma alegria no nosso coração. Eu sinto, meus irmãos, quando a gente cita esses 2 versículos, uma gratidão imensa a Jesus Cristo, uma gratidão imensa ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque não foi um homem qualquer, não foi uma pessoa qualquer que foi lá e sacrificou pelos meus pecados, pelos vossos pecados, mas foi Jesus Cristo, o Salvador de nossas vidas. O plano de redenção, meus irmãos, é lindo. O plano de redenção é maravilhoso. Glórias a Deus. Assim, meu coração se enche de alegria de citar esses versículos, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Todas as coisas subsistem por Ele. Glórias a Deus. Todas as coisas são para Ele. Todas as coisas são por Ele, Para Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. Colossenses 1,17. Para que em tudo, meus irmãos, Colossenses lá, em tudo, Jesus tenha a preeminência, ou seja, para que em tudo Jesus, ele ocupe um lugar elevado, um lugar de elevação. Preeminência é um lugar sublime, é um lugar de elevado, um mais alto lugar, ou seja, para que Jesus venha ocupar um mais alto lugar de nossas vidas, ou seja, para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Colossenses 1,18. Para vós, os que credes, é preciosa. Glórias a Deus. A pedra principal de esquina, lá em 1 Pedro 2,7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção, ou seja, a salvação para todo o mundo. Ou seja, aqui tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ou seja, para a purificação dos nossos pecados, ganhou a redenção, ou seja, a salvação para todo o mundo, ou seja, a salvação para mim, a salvação para você e para todo mundo. A salvação é para todos que crerem nele. Precisa crer.
talvez você seja de outra religião, talvez você esteja aí, você não conheça, né, a Jesus Cristo. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Você precisa entender que Jesus Cristo, né, somente Ele tem um plano da redenção. Somente Ele, né, foi ali na cruz do Calvário, né, por meu e por teu pecado. Amém? Então, talvez você não conheça Jesus Cristo, eu estou te apresentando. É o nosso Salvador. Subtópico primeiro. Toda a Trindade, quando nós falamos da Trindade, falamos, né, do Pai, do Filho e do Espírito, atua ativamente na morte expiatória de Jesus Cristo. A morte expiatória é a purificação de um crime, né? Ou seja, a purificação de nossos pecados. Criminalmente nós estávamos todos condenados, né? Vamos lá. Ao Pai Celestial. Vamos falar um pouquinho sobre a Trindade, né? Vamos falar sobre Deus, o Pai. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora. Né? Lembramos lá daquele versículo, né? O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus, né, já tinha na sua mente já enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo. Planejou a obra redentora como sacrifício de quem? De seu Filho. Efésios 3, versículos 6 ao 9. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. Gálatas 4:4, João capítulo 3, versículo 16, né? Vamos ler lá em João capítulo 3, versículo 16, que é conhecido aí como o texto áureo da Bíblia, né? João capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais lidos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, o Pai, Ele participou diretamente aqui no drama do Gólgota, ou seja, ali no sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, né? E desde a fundação do mundo já estava planejado, né, a obra redentora. Não foi uma mera coincidência aí do pecado, não foi, né, uma mera coincidência, sorte, não. Foi tudo planejado por Deus. Por isso que nós devemos saber que Deus, Ele está sempre no controle, porque tudo está planejado, tudo já está escrito, né? Deus, Ele conhece toda, né, pela sua onisciência, Ele conhece todas as coisas, e tudo, né, prospera, tudo acontece pela sua vontade, pelo seu querer, porque tudo já está planejado, amém? Como estava planejado também a obra redentora de nosso Pai Celestial. Cristo, o Filho de Deus, vamos lá, falar um pouquinho sobre, né, como atuou ativamente aqui Cristo. O Filho de Deus entregou a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Meus irmãos, Ele levou sobre si os seus pecados? Não, porque Ele não tinha pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, sobre aquele madeiro, sobre a cruz do Calvário, ali no Gólgota. Nós vemos o sacrifício de Jesus Cristo, meus irmãos, pela minha e pela tua vida, para que hoje, né, Ele padeceu para levar-nos a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, que fala assim: porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
porque Jesus Cristo era justo e o povo era injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Glórias a Deus, né? Nós possamos ser gratos cada dia mais em nossas vidas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Vamos lá, a terceira pessoa da Trindade. Já falamos sobre a primeira pessoa, que é Deus, nosso Pai Celestial. Falamos sobre a segunda pessoa, Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. E vamos à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Hebreus, capítulo de número 4, aleluias, Hebreus, capítulo de número 4, o versículo de número, Hebreus capítulo 9, versículo 14, glórias a Deus. Hebreus, versículo número 9, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência, olha só, a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Ou seja, o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos. É o Espírito Santo que nos ajuda a nós vencermos todos os obstáculos também, que levaram contra ele até chegar na cruz. Foi o Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, né? Glórias a Deus pela atuação tanto de Deus quanto de Jesus e também do Espírito Santo, né, em nossas vidas. Vamos ao subtópico 2. O Espírito Santo quer pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Ou seja, quem quer? O Espírito Santo. Pelo quê? Pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória. Nós temos uma grande vitória através de quem? De Jesus Cristo ali no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento. O Espírito Santo é aquele que nos dá o entendimento, meus irmãos, né? Ele quer iluminar o entendimento dos homens para estar esta grande realidade. Depois, está lá em Hebreus 10, 32, depois de seres iluminados, suportastes tão grande combate de aflições. Então, o Espírito Santo quer iluminar o nosso entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele revela, o Espírito Santo, ele ensina, o Espírito Santo, ele explica, o Espírito Santo, ele penetra. Então vamos falar um pouquinho a respeito desses 4, objetivos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 17. Iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. Efésios 1, 19 e 20. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Hoje, o Espírito Santo revela que nós devemos servir ao Senhor. O Espírito Santo, ele revela a nós quando nós erramos, quando nós pecamos. O Espírito Santo de Deus, ele revela acerca do caminho que nós devemos andar. Então, ter a presença do Espírito Santo é ter a revelação. Por isso nós precisamos buscar muito mais em nossas vidas a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito ensina as profundidades
do virtupério da cruz, quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava a seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles, o que? Ardiam. O que estava ensinando ali? Né? As profundezas do que? Do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando nós damos lugar ao Espírito Santo habitar em nossas vidas, ele começa a nos ensinar. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que vem trabalhar no nosso caráter? É o Espírito Santo de Deus que vem nos lapidar? Sim. Quando nós abrimos ali o coração a Deus, para que Deus possa trabalhar, quem trabalha é o Espírito Santo. Ele vem ali, ele convence o homem do quê? Do seu pecado. Ele vem ali e convence, né, o homem ali que está errando. Então ele vem que, se ele convence o homem que o erro é erro, ele vem o quê? Ensinar o que é certo. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, que nós possamos cada dia mais, né, dar lugar para que o Espírito Santo possa nos ensinar. Também, meus irmãos, é uma das virtudes, o Espírito Santo, ele explica, porque se ensinar e não explicar, não vai adiantar nada. Na escola a gente aprende lá, né, o professor ensina, olha, você tem que fazer dessa forma, essa equação, não, professor de matemática, essa equação é dessa forma, você vai fazer desse jeito. Mas se ele não explicar, meus irmãos, ali na lousa, ali no quadro, a gente não vai entender. Da mesma forma, é o Espírito Santo, né? Ele explica o que? O verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Ele ali, meus irmãos, ensinou sobre o que? Sobre a profundidade do vitupério da cruz. Mas depois ele vem explicar o verdadeiro significado da morte de Jesus Cristo. Sobre o infinito alcance do que? Do brado. Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Deus confirmou esta palavra de seu Filho fazendo o que? Rasgar o véu de alto a baixo. Quando Jesus Cristo, ele fala lá, está consumado. Ou seja, o que acontece? O véu, ele foi rasgado de alto a baixo. Olha só, meus irmãos, que maravilha! Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, tivemos acesso aqui a Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo veio explicar que a morte de Jesus Cristo vai nos explicar, né, que tem um alcance grande, que é a salvação de almas. Deus confirmou essa palavra do seu Filho fazendo rasgar o véu de alto e baixo, Mateus 27, 51, mostrando que a humanidade um novo e vivo caminho que só tem acesso a quê? A Jesus Cristo, que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus Cristo. Por meio dessa vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados, caíram por terra, e Jesus triunfou sobre eles. Na onde? Na cruz. Jesus Cristo triunfou sobre todo o mal, sobre Satanás, sobre os principados, né? Sobre todas as potestades, sobre ali a cruz. Por isso temos nele a vitória. Porque a nossa vitória vem da onde? De Jesus Cristo. Porque houve um sacrifício e houve ali uma vitória de Jesus Cristo. Então nós temos acesso a Ele, porque Ele triunfou na cruz. Por isso temos nele a vitória. Está lá em 1 Coríntios 15, 57. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Talvez está difícil para você vencer, talvez você pense aí, eu sou um perdedor. Talvez você pense aí, eu não consigo ter vitória mais na minha vida. Será que você não precisa reconstruir altares? Quando a gente vê em vitória, meus irmãos, a vitória nossa está ligada ao altar. Olha só, a gente lemos aqui no começo da lição sobre
né, a leitura diária, o altar na vida de Noé. Olha a vitória que Noé teve. O altar na vida de Abraão. Olha as vitórias que Abraão teve. O altar na vida de Josué. Olha as vitórias que Josué teve. O altar na vida de Gideão. Irmãos, todos esses homens, a vitória na vida do altar na vida de Davi, todos esses homens, eles tiveram vitória. Por quê? Porque eles tinham um altar com Deus. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, que nós podemos vencer o mundo. 1 João, capítulo de número 5, o versículo de número 4 e 5, vem nos falar, meus irmãos, talvez você esteja aí entristecido, eu não tenho mais vitória, eu não consigo mais nada, a minha vida está de mal a pior. Olha só, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O que? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, meus irmãos, podemos vencer o mundo sim. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Então, se você crê em Cristo Jesus, há o quê? Há uma justiça de Cristo agora oferecida, ou seja, a graça ela é oferecida a nós gratuitamente, àqueles que creem em Jesus. É a justiça de Cristo. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele vem explicar que Cristo, depois que Cristo foi na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo e teve uma mudança maravilhosa. Essa mudança nós temos acesso a Deus. Amém? Então, aqui o Espírito ele explica. E depois o Espírito ele faz o quê? Ele penetra todas as coisas, Em todas as coisas o Espírito ele penetra. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele penetra em todas as coisas, A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta, tudo ele penetra, tudo ele está, todas as coisas ele está ali junto. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, que fala: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que estava ali, Ou seja, logo ele é tocado por um anjo, O anjo toca ali a sua boca, ele limpa toda impureza. Então a gente vai entender que, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos também um grande peso em nossos pecados. E pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao quê? Ao arrependimento. Ao arrependimento. Por quê? Quando nós damos lugar ao Espírito Santo, ele penetra em nossas vidas. Ele penetra no nosso coração. Ele começa, aleluia, a nos mostrar, a nos apontar o quê? Ao arrependimento de nossos pecados. Então, é de uma forma, meus irmãos, que ele entra na nossa vida, ele penetra na nossa vida, e quando nós somos regidos por ele, a nossa vida é uma vida vitoriosa. Mas quando nós somos regidos por nós mesmos, ou seja, pelos nossos desejos carnais, a nossa vida só tende a perecer. A nossa vida, é igual o profeta Isaías vai falar: ai de mim, que vou perecendo. Então, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus penetrar em nossa vida, a gente não vai perecer, mas a gente vai ser avivado, transformado. Amém?
Vamos assim nesse tópico 2. No Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento, mas nós temos Cristo como nosso principal ponto central de adoração a Deus. Amém? Vamos, meus irmãos, ao tópico número 3. Cuidado com as imitações. Irmãos, imitação de alguém. Nós vamos falar um pouquinho agora no tópico número 3. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Ou seja, até agora nós estamos falando de um altar genuíno, até agora nós estamos falando, de sacrifício, estamos falando de holocausto, E a gente vê que tudo aqui, meus irmãos, o caminho não é um caminho de quê? De santificação, de adoração. E aqui o escritor, ele deixou, meus irmãos, para nós que tem limitação. E ele chama a atenção, cuidado. Ou seja, há um perigo nas imitações. Nós começamos a lição falando sobre o quê? Um verdadeiro despertamento. Um verdadeiro despertamento. E eu falei, irmãos, se tem um verdadeiro, porque também tem um falso. Se tem um genuíno, é porque tem também um paralelo, Os irmãos aí, sabe quando vai comprar uma peça para um carro. Vai lá na oficina lá, fala assim, eu quero uma peça para um carro. Aí o vendedor, ele oferece lá, você quer a original ou você quer a paralela? A original é a perfeita. A original é aquela que você não vai ter dor de cabeça. Mas a paralela é aquela que imita. A paralela é aquela que traz a mesma forma, o mesmo desenho, a mesma utilidade, mas nunca vai ter a mesma eficiência. Da mesma forma, as imitações. Talvez você esteja aí olhando pastor, mas no meio cristão existe isso? No meio dos crentes existe isso? Existe. Porque no meio do trigo existe joio. Da mesma forma, como eu disse o exemplo da peça de um carro, talvez você ache assim, eu vou comprar essa paralela que é mais barata, é metade do preço de uma original. Talvez você não queira pagar um preço alto em ter uma vida, um altar genuíno, um despertamento genuíno. Aí você quer viver de coisas baratas, de tudo que é fácil, de tudo que vem fácil. Eu coloquei na minha vida, meus irmãos, de viver, sempre um evangelho genuíno, uma vida genuína, uma doutrina santa. Por que, meus irmãos, viver dessa forma? Porque Deus, meus irmãos, em momento nenhum a Bíblia vai falar que Ele mudou. Em momento nenhum vai falar que Ele, Ele teve alteração. Porque a Bíblia vai falar pelo contrário, que Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, se Deus não mudou, para que mudar? Para que ir atrás de algo que não é genuíno? Por que ir atrás de algo que não leva nós a Deus? Hoje, meus irmãos, infelizmente, tem entrado dentro da igreja muitas falsas doutrinas, muitas coisas que desagradam a Deus, ou seja, que não é genuíno, porque o que é genuíno, meus irmãos, tem transformação. O que é genuíno tem a lapidação. Às vezes a gente fica pensando, mas por que isso está tudo acontecendo? É porque o próprio Jesus falou que nos fim dos tempos apareceriam o quê? Os falsos profetas. O que os falsos profetas iam pregar? Olha, vem para a casa de Deus. Pode vir, pode sentar aí, pode pregar, pode louvar, pode continuar com a tua vida dessa mesma forma.
É por isso que hoje está aqui dentro da igreja tem o homossexual, hoje dentro da igreja tem a prostituição, hoje dentro da igreja tem o quê? A corrupção. Porque não é dessa forma, meus irmãos. Se Cristo ensinou de um jeito, é desse jeito que nós devemos levar. Quando a gente imita algo e a gente não procede, não é verdadeiro. Quando Jesus Cristo falou só sede meus imitadores, ou seja, imitar o que é genuíno. Cristo não falou assim, olha, faça da forma que vocês acharem melhor, não. Ele falou assim, sede meus imitadores, ou seja, pensar, fazer, agir do modo dele, da doutrina que ele ensinava, da doutrina que ele falava. Não é a nossa doutrina. Meus irmãos, é triste a gente viver no século XXI e a gente vê pessoas criando a sua própria doutrina. A doutrina do homem, meus irmãos, ela nunca vai ser uma doutrina da vontade de Deus. Porque o homem, ele escolhe, ele acha meios, que nós vamos entrar aqui, vamos falar, ele acha meios que é pela sua própria vontade, não fazendo assim em si a vontade de Deus. E vamos lá falar aqui sobre o cuidado com essas imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente, meus irmãos. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos. Já lá nos apóstolos, no tempo dos apóstolos, já havia movimentos que realmente tinham, conforme aqui em Colossenses capítulo 2, versículos número 23, Paulo vem orientar, Paulo vem falar, chamar a atenção aqui, nos Colossenses aqui, a respeito do quê? Da falsa doutrina. E o que é falso, meus irmãos? Tudo que é falso provém da onde? Daquele que é falso, daquele que é mentiroso. De quem, da onde que provém? De Satanás. Então aqui Paulo fala, alguma aparência de sabedoria, olha só, em devoção voluntária, humildade e indisciplina com o corpo. Paulo vem ensinando, ele fala certinho, há alguma aparência de sabedoria, são sábios. Em devoção voluntária, são devocionados, humildes, se colocam embaixo na humildade. Em disciplina com o corpo, talvez traja uma característica, uma disciplina do seu corpo corporal, ou seja, suas vestes, mas não são de valor algum. Olha só o que Paulo vem falando. Não são de valor algum, senão para a satisfação do quê? Da carne. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Aqui nossos olhos, nos dias que nós estamos vivendo. Vem falando aqui, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, também tem humildade, tem disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão somente para a satisfação da carne. Quantas pessoas hoje vivem só em satisfação da carne? Meus irmãos, a satisfação da carne é viver a vontade de Satanás. Porque quando você satisfaz a tua carne, você faz a vontade de Satanás. Mas quando você satisfaz o teu espírito, você faz a vontade de Deus. Satisfazer a vontade do espírito é fazer a vontade de Deus. O que você tem feito da tua vida? O que você tem satisfeito nos dias de hoje? A sua carne ou o seu espírito? Porque os dias, meus irmãos, que nós vivemos, nós temos um largo tempo. Nós temos aí um tempo imenso para nós satisfazermos as vontades de Deus. O que é satisfazer a vontade de Deus? Estar em oração, meditando na palavra de Deus, tirando um tempo para jejuar, de consagração a Deus, tirar um tempo para louvar a Deus, tirar um tempo para meditar na palavra de Deus.
para escutar uma pregação, um louvor, uma adoração. Isso tudo, meus irmãos, é um tempo que nós tiramos para satisfazer a nossa vida espiritual. Então aqui ele vem explicando, né, que sobre as falsas doutrinas. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Ou seja, tem muitos, meus irmãos, que estão trabalhando aqui, né, com técnicas psicológicas, técnicas de trabalhar no psicológico. E a gente vê que nós pregamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada. Quem trabalha é aquele que penetra. E quem que penetra? Nós não falamos aqui que é o Espírito Santo, que ele revela, ele ensina, ele explica e penetra? Então, às vezes nós, né, falamos do amor de Jesus para uma pessoa que não conhece Jesus e deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar. Deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar. Agora, eu vou dar exemplo de um trabalhar, de uma técnica, né, às vezes psicológica. Simples, mas muitas pessoas arrasta muito com esse movimento, arrasta muitas pessoas. Aí deixa de ser Cristo o centro e vira o bem material. Vamos dar exemplo de, né, usar uma técnica de trabalhar o psicológico de uma pessoa que precisa de uma coisa material. Olha, vem para a igreja, porque Deus ali vai te abençoar, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar riqueza. Muitos estão trabalhando dessa forma, meus irmãos. Trabalhar no psicológico da pessoa. Começa a trabalhar no psicológico, a pessoa fica dentro da igreja em busca do quê? De coisas materiais, de desejos materiais, de vontades carnais, mas não está, né, espiritualmente por Deus. Não está buscando espiritualmente. Então, hoje, esses grandes movimentos, né, são técnicas avançadas de dominações psicológicas, ou seja, a pessoa entra no psicológico. Sim, nós devemos, a mente nossa tem que ser uma mente igual, uma mente que possa pensar nas coisas do céu, sim, mas primeiramente nas coisas de Deus, no reino de Deus. Esses avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, né? Pode fazer o público rir, pode fazer o público chorar, jubilar, pular, bater palmas e muitas outras coisas, pessoas. Que a gente for falar aqui, né? A gente fica a manhã inteira falando sobre o que esses falsos avivalistas fazem, né? Falsos especialistas fazem, que eles só fazem, né? São animadores de plateia, para falar a verdade. Eles sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, muitos estão blasfemando contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Não tem perdão contra o Espírito Santo. Infelizmente, meus irmãos, esses falsos batismos com o Espírito Santo, é tanta coisa errada, tanta coisa que a gente vê, meus irmãos, que chega a nos dar nojo. E nós, sendo ainda, né, esse corpo ainda de carne, esse corpo ainda, né, corre sangue, corre, né, a gente fica com nojo. Imagine só, meus irmãos, Deus, que é Espírito, que é onisciente, que conhece todas as coisas, tanto o querer como a intenção. Imagine Deus como que age, como que Deus pensa dessas pessoas. São, porém, aqui, ó, sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. Olha só, ensinando o povo a falar em línguas. Meus irmãos, misericórdia deste povo.
misericórdia deste povo. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Tem muitos, meus irmãos, que se engrandecem com certas coisas, se engrandecem com tantas coisas, meus irmãos, que não tem a menor reverência para o Espírito Santo, não tem a menor reverência de ter o Espírito Santo, né? Como aqui o escritor falou, ensina o povo a falar em línguas, não tem experiência nenhuma com o Espírito Santo de Deus. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows, com apresentações de cantores, olha só, cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assovios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Irmãos, olha só, de uma missionária pregando, meus irmãos, a gente até assustava, abria a boca do microfone, parecia uma metralhadora, os irmãos até assustavam. Graças a Deus que aqui na nossa cidade não tem favela, mas se fosse perto de uma favela, meus irmãos, todo mundo ia deitar debaixo dos bancos. O Espírito Santo de Deus manifesta, sim, com certeza ele se manifesta, mas nós temos o controle. Da mesma forma aqui, meus irmãos, o que está acontecendo? Hoje, grandes reuniões, que era para ser, né, que arrasta grandes multidões, ali era para ser pregado o quê? O Evangelho genuíno, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que nós conhecemos, de Jesus Cristo ali, até o último minuto ele pregou. Não, faz da casa do Senhor uma casa de show. Hoje, meus irmãos, a gente vê ali nos cartazes que tem no Facebook ali de campanha, de congresso, a gente vê, meus irmãos, que tem 200 ali cantores, e a gente vê lá embaixo lá, preletor, pastor tal. Aí a gente entende, irmãos, que num culto, o culto não vai demorar mais que 2 horas. Você tem 200 cantores, imagine só o tempo da palavra, porque um só vai trazer a palavra, sem contar os cantores que vai louvar e que pregar também, né? Você cantar, dá oportunidade para louvar, é para louvar, para pregar, é para pregar. E quando é terrível, quando a gente dá oportunidade para louvar, aí o abençoado vai pregar. Aí depois você dá oportunidade para aquele que vai pregar, vai trazer a mensagem. Aí eu vou louvar o louvor primeiro. Irmãos, vamos ter discernimento. O culto é com ordem e decência. Então a gente vê, meus irmãos, que o próprio escritor fala aqui que algumas das igrejas, nossas igrejas, tem acontecido isso, reuniões, que são shows, com apresentações de cantores evangélicos, ali é onde há grito, assobio, há bebida até alcoólica, meus irmãos. Olha o ponto que chegou. Por quê? Perdeu a santificação do altar. Perdeu a santificação do altar. E jovens dançando e se requebrando de modo até que mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo ali entoados. Cuidado, igreja do Senhor, cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Ou seja, não tem mais glória, não tem mais nada. Você tem aplauso ali, grito, pulo, luzinha piscando, luzinha apagada. Saia disso, porque ali não tem presença de Deus. Não tem presença de Deus.
Porque Deus é luz. E nós habitamos aonde? A luz. Chega esse negócio de escuridão. Se eu apagar as luzes da igreja, meus irmãos, ninguém vai enxergar. Ninguém vai enxergar. E a palavra, ela é luz. A palavra é luz para nossos pés. Então, se é luz, tem que haver luz. Se é luz, tem que haver ali o brilho. Eu fico imaginando, meus irmãos, hoje nós temos as luzes, que é gerado pelas usinas hidrelétricas, mas os missionários que vieram, antes da energia chegar, eu duvido que eles faziam um culto no escuro, meus irmãos, porque tinha ali o que? A candeia, tinha ali o que? A lamparina, tinha ali, já mais recente ali, o lampião, que acendia ali com gás. Irmãos, hoje nós temos vários recursos, essas lâmpadas que são maravilhosas, que dão essa claridade, as lâmpadas de LED, e os abençoados querem apagar a luz, pôr luzinha vermelha, luzinha isso. Irmãos, isso tudo é anátema. Isso tudo é anátema. Então, cuidado. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Então, fuja dos shows, dessas casas de show. Falo com toda a autoridade de Deus. Fuja da casa de show e venha para um lugar aonde você vai sentir a presença de Deus, aonde o lugar você vai ser renovado, não carnalmente para você descer até o chão rebolando, mas sim você vai ser renovado espiritualmente por Deus. Amém? Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Irmãos, aonde não tem Espírito Santo não prospera. Eu venho batendo nas teclas, meus irmãos. Aonde o Espírito Santo não habita, não prospera. Você vai ver algo prosperando, é porque tem a presença do Espírito Santo. Você vai ver algo que está fechando as portas, é porque não tem a presença do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo prospera, meus irmãos, Deus vai abençoar, Deus vai abrir o céu, vai derramar as bênçãos dele. Porque ali é onde o lugar, aonde há adoração, aonde há sacrifício, aonde há holocausto, ali há a presença do Espírito Santo. Por que presença do Espírito Santo? Porque Deus habita no lugar espiritual. Não lembra ali dos profetas de Baal? Não tinha presença de Deus. Deus ia descer? Não. Mas ali com Elias, Deus começou na oração. O que aconteceu? Deus se manifestou no fogo. É dessa mesma forma. Tem muito fogo estranho, cuidado. Tem muito fogo estranho por aí. Irmãos aí que só a misericórdia de Deus. No meio dessa pandemia aí, tem uns que estão indo buscar recursos dos montes. Eu vou para o monte porque não está tendo igreja, eu vou para o monte. Aí fica o dia inteirinho sem consagração, nem pega na Bíblia. Vai lá porque acha que Deus vai falar. Meu irmão, minha irmã, para com isso. Para com isso. Deus, ele se manifesta. Mas ele só manifesta aonde tem um altar restaurado. Deus só manifestou na vida de Elias porque ele restaurou o altar. Se Elias não restaura o altar, não haveria manifestação de Deus. Tem muitos aí que estão com o altar destruído. Pensa, Deus não sabe? Pensa que Deus não conhece? Está mostrando ali, está igual ali os profetas de Baal, está se cortando, está ali se aguentando, para nada. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Eu gosto muito desse Salmo 84, principalmente no verso 7, que nos orienta a nós caminharmos de força em força. Glória a Jesus. Nós possamos caminhar nesse domingo de força em força, nessa semana de força em força, e é dessa forma que nós venceremos. E sempre atentos
a vontade do Espírito Santo de Deus. Síntese tópico 3. O estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Quem estuda a Bíblia sabe, né? Olhar e falar assim, sim, não provém de Deus. Mas tem uns que nem gostam de ler a Bíblia, aí fica difícil. Mas que nós possamos caminhar de força em força e glorificando a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, né, que nos acompanhou desde o começo. Aos irmãos que ainda vão assistir essa live, que Deus venha abençoar, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, que você possa, né, talvez você esteja aí com o teu altar destruído, talvez você não tenha recebido as bênçãos de Deus, a manifestação de Deus, né, sobre a sua vida. Então, pega essa palavra. É tempo de reconstrução, sim. Nós estamos falando sobre reconstrução nesse trimestre, né? E reconstrução é um princípio para nós podermos herdar, né, o céu. Então vamos reconstruir a nossa vida, vamos renovar a nossa vida. Amém? Na semana que vem nós vamos falar sobre a construção do templo. Enfrentou oposição, né? Então vamos falar um pouquinho sobre Neemias. Eu tenho certeza que Deus falará grandemente, se o Senhor nos permitir, no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Que os irmãos tenham um almoço abençoado, né, uma tarde abençoada, os irmãos que estão descansando, estão de folga hoje, que Deus venha dar um descanso reparador, né? E hoje à noite, meus irmãos, temos culto online, a partir das 18 horas, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, que os irmãos tenham um domingo próximo. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus vai fazer. Meu querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por esta aula, Senhor, meu Pai, por tudo, Senhor, meu Deus, que nós aprendemos nesta manhã, Senhor, a respeito do altar, Senhor, meu Deus, que Tu possa nos dar força, Senhor, que nós possamos caminhar cada dia mais, meu Deus, reconstruindo, Senhor, meu Deus, nosso altar na Tua presença, santificando a nossa vida, Senhor, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, para que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, se manifestar, Senhor, meu Deus, cheio de poder, cheio de glória em nossas vidas, meu Pai. Venha nos conceder um almoço abençoado, nos conceda, Senhor, uma tarde, Senhor, meu Pai, abençoada, de descanso, Senhor, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão, meu Deus, vão trabalhar, o Senhor possa guardar e livrar de todo o mal, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Você vai ver essa pessoa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que reine em cada coração. E todos abençoados digam amém. E todos digam amém. Glórias a Deus.